Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo certo? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e nessa aula vamos falar sobre a ciência na pós-modernidade. Vamos falar sobre o chamado Círculo de Viena, entender quem foram esses intelectuais tão importantes para uma nova concepção de ciência a partir das crises experimentadas no período moderno. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje são entender o contexto de crise da ciência moderna e conhecer o chamado Círculo de Viena. Entender o que foi esse Círculo de Viena e a sua importância dentro da filosofia contemporânea. Vamos lá? Aqui é uma citação para a gente começar a pensar essas questões. Quero ler junto com vocês e ver o que dá para a gente entender a partir disso que foi dito aqui. Pense sobre a seguinte citação: as teorias de hoje sempre serão consideradas brincadeira de criança por futuras gerações de cientistas. No entanto, o trabalho dos cientistas do futuro seria impossível sem o trabalho de Kepler, Galileu ou Newton. Teorias científicas jamais serão a verdade final. Elas irão sempre evoluir e mudar, tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes, sem chegar nunca a um estado final de perfeição. Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura. Todos podemos compartilhar o êxtase que surge a cada nova descoberta. Neste sentido, você, eu, Heráclito, Copérnico e Einstein, somos todos parceiros da mesma dança. Todos dançamos com o universo. É a persistência do mistério que nos inspira a criar. Então, essa citação aí é de um físico brasileiro chamado Marcelo Gleiser, no livro A Dança do Universo, dos mitos da criação ao Big Bang. Então, ele fala sobre esse caráter de provisoriedade, né? A ciência como algo provisório. Para se pensar o avanço, o progresso na ciência, nós precisamos dos filósofos e dos cientistas do passado. Heráclito, filósofo pré-socrático, Copérnico, Einstein, são parceiros nessa dança do conhecimento científico. Você já parou para pensar qual é o papel do conhecimento historicamente formulado em ciência para o desenvolvimento científico nos dias de hoje? Então, olha só como aqueles cientistas do passado, eles têm uma importância tão grande nas descobertas científicas que são realizadas nos dias de hoje, tá? De tempos em tempos, as teorias científicas se transformam. Isso porque a ciência não é um conhecimento absoluto, mas provisório e aproximativo. Essa ideia de ciência enquanto conhecimento absoluto já foi superada. Hoje sabemos que a ciência ela vai se transformando, ela vai progredindo, ela vai se reinventando. As suas teorias elas passam por rupturas, por paradigmas, por novas estabelecimento de novas teorias, né? No entanto, o conhecimento científico só é possível pela contribuição de cientistas da mesma geração ou de gerações diferentes. Essa necessidade do conhecimento historicamente acumulado. Vamos pensar aqui o contexto de crise da ciência moderna. Então, quando nós nos referimos à crise na ciência moderna, nós estamos nos referindo justamente a essas mudanças de paradigmas que levaram a alguns cientistas, alguns filósofos repensarem a ciência enquanto um conhecimento absoluto, enquanto um ponto final sobre os problemas da ciência. O desenvolvimento científico foi significativo até o século XIX. No entanto, algumas novidades golpearam rudemente as concepções clássicas, originando o que chamamos de crise da ciência moderna. Dentre esses problemas, aí nós temos as geometrias não euclidianas e a física não newtoniana. Então, aqui são novas descobertas científicas que colocam em questão aquilo que já era um conhecimento tão bem estabelecido, como a geometria euclidiana, a física newtoniana, tá? Então, esses conhecimentos passam a ser questionados a partir de novas descobertas científicas e aí a necessidade de pensar, então, de repensar a ciência.
as geometrias não euclidianas. Foram desenvolvidos outros modelos de geometria que partiam de axiomas que contradiziam os clássicos de Euclides. Surgiram, então, as chamadas geometrias não euclidianas. Esses modelos não anularam a geometria euclidiana, que passou a ser aplicada com sucesso no espaço plano, mas colocaram em dúvida os seus critérios de evidência. Então vejam, aqui a gente enfrentou, né, esse período moderno se enfrentou aí um problema naquele pressuposto, nos pressupostos, nos critérios de evidência do conhecimento científico, tá? Então foi colocada em questão aí uma determinada teoria e pensada uma teoria melhor, que resolvesse melhor alguns problemas ali enfrentados pelos cientistas. E a física não newtoniana, a teoria da relatividade de Einstein veio substituir a concepção newtoniana do universo, que pressupunha o mecanismo e o determinismo, principalmente devido a descobertas como a curvatura da luz das estrelas. Assim, tempo e espaço não são mais entidades separadas, mas são substituídas pelo conceito de uma quarta dimensão, o conceito espaço-tempo. Então vejam como de tempos em tempos as teorias científicas elas vão se transformando, elas vão sendo repensadas e isso caracteriza aí um contexto de crise. Foi a crise experimentada lá no período moderno, tá? Explique o que se entende por crise da ciência no século XIX. Pensem então sobre esses contextos aí de crise da ciência, o que se entende por isso. Daqui a pouquinho a gente volta já com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram pensar? Então, o que nós estamos chamando aí de crise da ciência, essa crise experimentada lá no século XIX? Conseguiram responder? Vamos aqui para uma sugestão de resposta. No século XIX, a ciência enfrentou situações em que o paradigma da ciência moderna entrou em crise. Isso significa que verdades aceitas como definitivas foram colocadas em questão. Isso caracterizou o que compreendemos como a crise da ciência moderna. Então, alguns paradigmas aí, algumas verdades definitivas para a ciência até então foram questionadas, como é o caso da geometria, né, com a proposta das geometrias não euclidianas, e o caso da física. Então, a proposta da física não newtoniana a partir de Einstein, tá? Tudo isso levou a um questionamento justamente sobre esses paradigmas e sobre esse caráter absoluto da ciência. A ciência ela passa a ser entendida, então, enquanto um conhecimento provisório. As teorias científicas, elas vão sendo repensadas de tempos em tempos. Elas servem durante um espaço de tempo e depois elas podem ser substituídas por outras que dão conta de explicar melhor alguns problemas da ciência. Vamos ver então o Círculo de Viena, que é justamente um grupo de intelectuais, de filósofos, cientistas que vão pensar justamente esse novo pressuposto, essa nova característica aí da ciência, essa ideia de ciência enquanto um saber provisório, chamado Círculo de Viena. Refere-se a um grupo de cientistas, lógicos e filósofos da ciência que se reuniram na Universidade de Viena entre 1922 e 1936, cujo principal objetivo era resolver problemas de fundamento da ciência, dadas as transformações nos paradigmas científicos experimentadas no século XIX. Então, eles observaram aqueles problemas lá paradigmáticos em ciência que caracterizaram a crise da ciência no século XIX, a crise da ciência moderna, e tentaram estabelecer novos fundamentos para a ciência. Dentre eles nós temos aqui Schlick, deixa eu ver aqui o Ham, Carnap, tá? Kaufmann. Então são filósofos aí, cientistas, filósofos da ciência que buscaram estabelecer um novo fundamento para o conhecimento científico, chamado Círculo de Viena. Os filósofos do Círculo de Viena adotavam um método do positivismo lógico, empirismo lógico ou neopositivismo, segundo o qual o saber científico deve ser expurgado de conceitos vazios e dos falsos problemas metafísicos, submetendo-se ao critério da verificabilidade. Então, esses filósofos, eles tinham a ideia de deixar de lado, de questionar todos aqueles conhecimentos que são problemas, de acordo com ele, metafísicos, tá? Então, nada que não pode ser verificado pode ser considerado como um problema da ciência. Quando eu falo da religião, por exemplo, a religião ela não pode ser objeto de investigação científica. Por quê? Porque os seus pressupostos não podem ser verificados, tá? O critério da verificabilidade é justamente isso. Então, para que eu estabeleça algo como ciência, eu preciso ter condições de verificar isso que eu estou estabelecendo como objeto do conhecimento científico, tá? Para uma teoria ser considerada ciência, ela deve ser unificada em linguagem e fatos que a fundamentem, ou seja, uma lógica através da linguagem e também os fatos, a observação, a experimentação como algo fundamental. As proposições científicas, assim, são apenas aquelas que se referem à experiência e que podem ser verificadas. Esse critério da verificabilidade diz respeito justamente a isso. Então, para que eu conceba algo como ciência,
E isso precisa ser verificável, né? Eu preciso poder verificar aquelas ideias. Então, as ideias metafísicas, elas não estão no campo das análises da ciência. Por isso, eles são chamados neopositivistas, positivistas lógicos. Eles acabam atrelando aquele positivismo lá que nós estudamos com o Comte, a lógica, a um positivismo renovado. Então, pensando a linguagem, a sua relação com a experiência empírica, a experiência sensível, tá? Vamos ver aqui uma frase de Tillich, um dos grandes pensadores do Círculo de Viena, no texto chamado Fundamento do Conhecimento. Ele diz o seguinte: as proposições fatuais são, pois, o fundamento de todo saber, aquilo que é baseado em fato. Mesmo que elas precisem ser abandonadas no momento de transição para afirmações mais gerais. Essas proposições estão no início da ciência. O conhecimento começa com a constatação dos fatos. Então, primeiro eu preciso verificar, constatar os fatos. É justamente isso o critério da verificabilidade, de acordo com os filósofos do Círculo de Viena. Vamos ver essa atividade aqui para ver se vocês conseguem entender melhor que critério é esse, como aplicar esse critério da verificabilidade a frases como essas que nós vamos ler agora. Analise as frases abaixo. De acordo com o critério de verificabilidade, qual das duas pode ser considerada uma proposição científica? Por quê? Vamos ver as duas proposições então. Existe petróleo em Marte, primeira delas. Depois da morte, as almas evoluídas habitam em Marte. Qual dessas aqui pode passar pelo critério da verificabilidade? Por quê? Então, qual dessas pode ser considerada uma proposição científica? Pensem um pouquinho sobre isso, daqui a pouquinho a gente volta para desvendar melhor este mistério.
E aí, pessoal, conseguiram pensar um pouquinho sobre essas duas proposições aqui? Então, essas são ideias que uma delas é passível de verificação e outra não. A ideia era justamente que vocês identificassem qual dessas frases, qual dessas proposições é passível de verificação. Pode passar pelo critério da verificabilidade. Vamos lá? Então, as frases são: existe petróleo em Marte e, depois da morte, as almas evoluídas habitam em Marte. Qual dessas duas frases pode ser verificada? Pode passar pelo critério da verificabilidade e aí ser compreendida como uma proposição científica. Vamos lá? Atende ao critério da verificabilidade aquilo que se refere à experiência e que pode ser verificado. Analisando as duas proposições, nesse sentido, apenas a proposição existe petróleo em Marte atende a este critério. Posso realizar uma expedição a Marte a fim de constatar se é uma verdade. Então, ela é verificável. Claro que é difícil verificar isso. Eu precisaria fazer aí toda uma expedição a Marte, uma investigação muito rigorosa sobre isso para identificar se de fato existe ou não petróleo em Marte, mas é verificável. Se a ciência avançar, nós podemos chegar a essa ideia. No entanto, mesmo realizando uma expedição, não posso verificar se, depois da morte, as almas evoluídas habitam em Marte. Isso não passa pelo critério da verificabilidade. Logo, não é uma proposição científica, é uma proposição metafísica, religiosa, mas científica ela não é, já que ela não pode ser verificada. Então, para os filósofos do Círculo de Viena, só é científico aquilo que passa pelo critério da verificabilidade, aquilo que pode ser experimentado, pode passar pela experiência empírica a fim da gente constatar se essa proposição é verdadeira ou falsa, certo? Concluindo então, o conhecimento deve partir da observação dos fatos. De acordo com os filósofos do Círculo de Viena, para que estabeleçamos algo como um conhecimento, precisamos primeiro partir da observação. Observar, aquilo precisa ser rigorosamente verificado. Aquilo que não pode ser verificado não faz sentido para a ciência. Então, não faz sentido eu afirmar que fazer uma investigação para entender se as almas evoluídas depois da morte habitam em Marte, porque isso é inverificável. Não tem como constatar, mesmo que organize uma expedição a Marte, isso aí foge a nossa capacidade de conhecimento, a nossa capacidade de compreensão. Então, o critério da verificabilidade é justamente isso, a observação necessária para que a gente compreenda algo como uma proposição como científica, certo? Então, vamos aqui para a revisão da nossa aula de hoje. No século XIX, as transformações em alguns dos principais paradigmas científicos, tais como as geometrias não euclidianas e a física não newtoniana, levaram à chamada crise da ciência moderna. Foi um momento, então, de mudanças de paradigmas, de transformações das concepções de ciência que tínhamos antes. O Círculo de Viena surge com o objetivo de estabelecer novos fundamentos para a ciência, adotando o método do positivismo lógico e submetendo a ciência ao critério da verificabilidade. Isso aí é essencial dentro do Círculo de Viena. Observaram então mudanças de paradigmas experimentadas ali na ciência moderna, que caracterizou a crise das ciências modernas, e pensaram então um novo fundamento para a ciência. Que novo fundamento é esse? Aquilo que pode ser verificado, tá? Então, a ciência é aquilo que passa pelo critério da verificabilidade, certo? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!